Oi! Hoje é resenha do conto O Relógio do Hospital, escrito por Graciliano Ramos, aqui na coletânea Antologia Escolar de Ouro Contos Brasileiros, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. O médico, paciente como se fosse uma criança, engana-me, asseverando que permanecerei aqui 2 semanas. Recebo a notícia com indiferença. Tenho a certeza de que viverei pouco, mas o pavor da morte já não existe. Olho o corpo magro estirado no colchão duro e parece-me que os ossos agudos, os músculos frouxos e reduzidos, não me pertencem. Assim começa O Relógio do Hospital, escrito por Graciliano Ramos, que conta a história deste moribundo, que a gente não fica sabendo o nome dele durante toda a narrativa. Na verdade, acho que é daquele tipo de história onde você não define o nome de um personagem porque ele é quase uma espécie de modelo, digamos assim. Bom, o que acontece com esse cidadão aqui é que ele está nessa situação que ele descreve aqui no começo da narrativa e logo em seguida ele parte para uma certa operação ali na parte de baixo do corpo. Não é especificado para a gente exatamente qual é o mal que ele está sendo tratado através de atos cirúrgicos, ou seja, a gente fica no escuro o tempo todo. Na verdade, claro, a proposta da história inteira aqui do Graciliano Ramos é trazer para nós sensações, exatamente desse cidadão que não confia mais que ele possa viver muito mais tempo. Ainda que o médico diga alguma coisa inspiradora para ele, mas ele olha principalmente o que ele tem em volta ali na enfermaria, porque sim, ele volta da cirurgia, ele não acaba não falecendo ali na mesa cirúrgica. Ele volta para o quarto e tem um detalhe interessante que é muito bem repetido, frisado constantemente durante toda a narrativa. Quando ele retorna ao quarto, ele não encontra mais os seus chinelos. Pois é, aquele chinelo, acho que descartável, acho que é o próprio chinelo do hospital, ou talvez possa ser até um que ele tenha vindo, quando entrou ali dentro. Mas enfim, ele não encontra mais o chinelo. E é isso, exatamente a ausência ali do par de calçado, que ele tem a sensação para ele se define. Não, eu já sou um sujeito quase morto, Não tenho mais esperanças. Ou seja, ele desconsidera tudo por causa especificamente desse ponto. A ausência dos chinelos ali no chão. E ele até fica com vontade de perguntar para a enfermeira, uma hora ou outra, cadê os ditos cujos, Onde eles estão, Porque sumiram com ele. Ele tem exatamente a certeza que ele vai morrer por causa disso, Já que o cara vai falecer daqui a um tempo, E já pode retirar isso, ficar, atrapalhando os pés ali dos profissionais de medicina. Basicamente isso, Em todos os momentos também da narrativa, ele fica dizendo que, não, se os chinelos estivessem aqui, eu poderia até me levantar e fazer tal coisa, por exemplo. Na verdade, ele não especifica o que ele quer fazer, mas ele tem curiosidade sobre os ruídos que ele ouve em volta, principalmente algumas batidas, choro de criança, um sujeito que está todo enfaixado, o rosto. Nesses pontos, ele consegue perceber ainda o seu redor, mas ele sabe que está numa situação realmente onde talvez ele fique na dúvida. Será que eu morro antes desse sujeito, por exemplo, todo enfaixado? Será que um outro paciente também vai antes do que eu? Ele fica nessas angústias o tempo todo. E, na verdade, o texto não foge disso. O objetivo do Graciliano é somente tratar desses motivos, dessas sensações e querer deixar bem frisado para a gente e nós podemos curtir. Bom, se a gente vai curtir ou não, aí depende do freguês. Eu, no meu caso, eu posso dizer que não sei se eu curti exatamente esse conto do nosso escritor, porque justamente, por exemplo, se ele tivesse incluído dentro de uma coletânea que se denominasse Contos de Horror, de Terror, de Suspense, de Mistério, talvez eu curtisse mais. Mas colocado aqui numa coletânea completamente genérica, sem um assunto definido, pode ser que não. Mas você pode levar em consideração. Esse conto está incluído dentro de uma coletânea de contos do Graciliano Ramos, intitulada Insônia. Pois é, e basicamente isso é uma sensação que esse personagem tem. Ele chega a contar durante um certo momento, aí fazendo alusão ao título aqui da história, quantos minutos estão passando, pelos tic-tacs do relógio do hospital. Ou seja, na verdade o tempo passa, ele perde um pouco a noção de tempo, meio tendo
Eu acho que a todo momento ele está contando, ele fica contando os tic-tacs, então ele sabe quantas horas estão passando, mas em certos pontos ele fica na dúvida. Será que já são mais horas do que isso? Será que já passaram-se algumas horas da cirurgia? Ou já passaram 2, 3 dias que eu saí de lá? Ele não tem lá muita certeza, porque ele nunca foge desse estado de angústia o tempo todo. E relacionando de novo com o título, né, da antologia onde foi extraído a pequena história, ele não consegue dormir em paz. Mas, se a gente lembrar, né, daquela conexão que temos que a morte, né, é um ato de dormir para sempre, né, ter o seu descanso, onde a pessoa literalmente descansa em paz. Pois é um sono, também conhecido como sono definitivo, entre outras definições da morte. Mas o personagem não sai disso, ele só está agonizante, completamente sem esperanças. E como eu disse, ficamos nisso o tempo todo do texto. Ou seja, o Graciliano Ramos só quis passar para a gente uma sensação deste personagem. Como eu disse, como ele não é nominado, um modelo, né? Um modelo de sofrimento, um tipo de angústia que pessoas podem ter aqui e acolá. Eu ainda não li este livro do Graciliano, então, bom, pelo título, né, e vendo este exemplo, por exemplo, extraído dele, dá para considerar que todas as histórias lá inclusas devem caminhar mais ou menos por isso. Ou seja, situações limites dos personagens. Eles não conseguem sair de algum estado de lucidez, talvez. Por isso, remetendo ao título, né? E no caso aqui, o moribundo, quando ele tá meio descontrolado, ele não tem a noção exata de onde ele está, ele tem a certeza, mas do tempo passando, ele não tem muito. De novo, fazendo referência ao título do conto, O Relógio do Hospital. A marcação do tempo, quanto tempo ele ainda tem de vida e por aí vai. Mas só fica nisso realmente o tempo todo esta narrativa. Ela pode se tornar enfadonha para muitas pessoas. Eu, por exemplo, fiquei naquela situação, quando o texto não está muito favorável à minha diversão, o que eu faço? Imediatamente eu dou uma olhada em quanto falta para terminar o conto. Pois é, quando estou envolvido com a história, nunca que eu vou ficar querendo que ela acabe. Mas quando realmente eu sinto que ela está arrastada, eu percebo que ela não vai sair disso, aí ficou assim com essa vontade de, ainda falta 5 páginas para acabar. E realmente, é um texto que ele logo se apresenta, ali depois de umas 2, 3 páginas, você percebe, não vai ter um desenvolvimento deste ponto desse personagem, vai ser só isso, talvez no máximo uma surpresinha ao final. E aí falando então do final do texto, alguma coisa diferenciada que coloque toda a narrativa que a gente acompanhou, que a gente viveu a angústia do personagem, se transforma em alguma coisa diferente ao final? Exatamente não. E eu posso dar esse spoiler porque exatamente a proposta do conto o tempo todo era somente esse mesmo. Você ficar com as sensações vividas por esse personagem, né? Você participar ali dos últimos instantes deste homem indefinido, desse modelo de personagem. Ou seja, se a proposta é somente essa mesmo, não precisa nem considerar o spoiler como que acaba. Acaba até exatamente de uma maneira quase assim meio en passant. Acabou a história. Eu até pensava que tinha mais uma outra página. Eu tinha contado quantas páginas tinha, né? Mas depois fui terminando a leitura e quando eu vi, eu achava sinceramente que eu ainda ia virar a folha e encontrar mais uma página com o término da narrativa. Eis que eu descubro que não, acabou aqui nessa página mesmo, porque o texto vai até o finalzinho da página. Eu falei, caramba, que final é esse? E no máximo que a gente pode comentar a respeito do final, ele começa a ter algumas noções, algumas lembranças de uma pessoa, uma mulher mais específica, porque o tempo todo, durante todo o texto, ele não diz pra gente o que ele é, quem ele era principalmente, né? A gente não consegue se envolver com ele pelo seu passado, apenas pelo seu momento atual. E nessas pequenas imagens que ele coloca ali ao final do texto, você até está pensando, foi por isso que eu achava que tinha mais coisas depois, né, virando a página. Não, ele vai explicar o que ele era, né, o que ele está perdendo da vida. Mas na verdade, não. Apenas pequenas passagens que você pode até ficar não olhando com muita dedicação aos 2, 3 parágrafos ali de definição. Você pode até começar a imaginar alguma história para ele. Mas no fundo, isso não importa. A ideia do autor não era tratar o passado dele, apenas a sua angústia. Dito e feito, foi isso que ele apresentou, é isso que a gente encontra quando a gente termina de ler o conto. Nada mais do que isso. Ou seja, ou você embarca nesse sentimento ali de conflito, de quase
final de vida do personagem, ou você não se diverte de maneira nenhuma. Você pode considerar que sim, é um texto completamente triste, não tem nenhum ponto alegre nele, ou seja, é um fim de vida. Não tem como você dizer, caramba, me diverti lendo esse texto. Não, é para você sair completamente sofrido dele. Então, se o objetivo é tão somente esse do autor, bom, ele conseguiu bastante, mas aí vai de cada leitor. Eu não curti muito A Viagem. Eu posso dizer que é um tipo de texto que, ok, vai, eu não vou me lembrar dele nunca mais. Inclusive, eu me recordo de uns 2 textos que eu li ano passado, justamente desse momento onde a pessoa ainda não conseguiu entrar no seu sono, né? Ela está ali numa certa insônia e não consegue pegar exatamente a mão da sonolência, né? Ou ser pego por ela, né? Enfim, braços de Morfeu, que eu quero dizer, né? E ele fica... então, os personagens dos outros contos que eu li, que eu quero dizer, ela fica com temor, com receio do que possa ter em volta, né? E aí sim, eram textos que estavam dentro de coletâneas de terror, de mistério, suspense. E aí então você se envolve um pouco mais com um clima tenso. Aqui, como a gente não tem essa proposta inicial, é um texto apenas triste, nada mais do que isso. Mas eu não consegui me envolver com ele. Eu não vou lembrar de nada disso aqui daqui a poucas horas. É um texto completamente batido. Mas tenho certeza, é claro, que muita gente pode se emocionar e nunca mais esquecer desta pequena narrativa. De qualquer forma, eu não curti. Eu pergunto para vocês se vocês conseguem se divertir, entre aspas. A proposta aqui é ficar entristecido, né? Mas consegue sim se envolver com essa pequena narrativa. Não dá para chamar de história. Enfim, para O Relógio do Hospital, escrito por Graciliano Ramos, eu atribuo apenas uma nota mediana. Não dá para dizer que o texto é ruim, ele envolve, ele consegue passar uma certa angústia, mas, ao mesmo tempo, não dá para dizer que é uma grande maravilha inesquecível, longe, né, das sensações que eu tive, por exemplo, ao ler Vidas Secas de Graciliano Ramos. Tão somente, por exemplo, se você nem todo o romance, basta o conto Baleia. Caramba, você quando lê Baleia, aquela pequena narrativa sensacional, você se dói completamente. Aqui, não. Ou seja, existem diferenças em histórias tristes. Portanto, 2,5 asteriscos para esse conto aqui tá de bom tamanho. Não é ruim, não é bom, é apenas mediano. Enfim, amanhã a gente continua aqui então com a Antologia Escolar de Ouro, Contos Brasileiros. E dessa vez a história será de mais, claro, outro autor aqui nacional e teremos Mário de Andrade com O Peru de Natal. Provavelmente será uma história um pouquinho mais alegre. Ou não, né? A gente confere amanhã. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que eu fiz, também dentro do projeto Contos do Meio-Dia, lá do ano passado. E tchau!